Olá, turma B, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Chegamos para mais uma aula hoje de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje a gente vai falar sobre computador, esse importante meio de comunicação que a gente utiliza hoje em dia. Mas vocês têm ideia de como esses aparelhos evoluíram até chegar ao dia de hoje? Como o computador surgiu e por que ele recebe esse nome de computador? Vamos lá então descobrir juntos então? Os primeiros modelos de computadores surgiram durante a Segunda Guerra Mundial e eles tinham uma função totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Os primeiros computadores, que a gente pode perceber, eles eram extremamente grandes, ocupavam geralmente um prédio todo e tinha a função de apenas realizar cálculos. Por isso o nome computador, que vem de computar dados. Então a função dele era o quê? Realizar cálculos. Ah, professor, então ele era um calculador gigante? Sim, de certa forma, a gente pode dizer que ele era uma calculadora gigante, já que ele realizava cálculos. Porém, a gente tem que ter noção de que os cálculos que ele realizava eram cálculos muito mais complexos do que as calculadoras tradicionais realizam. Então, a principal função dele era realizar cálculos. Esse aqui era o primeiro modelo de computador que existiu. Ele se chamava ENIAC e ele era extremamente grande, extremamente pesado, apesar de parecer um armário com um monte de fios e alavancas aí, esse era um computador. A gente tem que ter noção de que a função que ele exercia na época era totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Nada parecido com o que a gente conhece hoje. Então, ele era utilizado para realizar cálculos. Sua programação era extremamente lenta, o consumo de energia que ele tinha era muito grande. Estimava-se que o consumo de energia de um computador equivalia a quase que uma cidade de pequeno porte. Então, ele consumia muita energia nessa época. Logo depois veio a segunda geração de computadores. Lá nos anos 50, 60, começou a surgir novas versões de computadores e novas funções também, já que esses computadores eram utilizados em linhas de montagem nas fábricas. Então, ele sai do controle governamental apenas e passa a ser utilizado apenas em fábricas agora, com a função diferente. Não só mais somente de calcular, mas também de controlar as linhas de produção das fábricas. Então, esses computadores surgem com essa função. Apesar dessa mesa com um monte de teclas que você vê aqui, não parecer, mas é um computador sim. Ele é um computador e ele era utilizado nas fábricas. Percebe que ele já diminuiu de tamanho? Olha o tamanho que ele era e o tamanho que ele ficou em poucos anos. Isso só foi possível porque os componentes que eram fabricados, esses computadores, foram diminuindo de tamanho. Consequentemente, eles também diminuíram de tamanho. Aqui eu tenho a utilização desses computadores nas fábricas, como a gente pode ver aqui. Então, apesar de parecer uns armários aqui, eles eram computadores também, viu? Aqui a central e lá no fundo os demais componentes do computador. Ele diminuiu de tamanho, mas ainda assim ainda era muito grande. Aqui eu tenho dois modelos da época que eram bastante utilizados, o IBM 1620 e o IBM 1401. Apesar de parecerem armários, eles eram computadores e eram utilizados nas fábricas, nas linhas de produção. Logo depois veio a chamada terceira geração dos aparelhos, que passaram por um processo de encolhimento, porque os componentes foram diminuindo mais ainda, sua qualidade foi aumentando e ele passou por um processo de modernização muito grande. Então ele passou a ser um computador bem mais específico, ou seja, bem mais fácil de se mexer. Aqui eu tenho dois modelos que eram utilizados também nas fábricas ainda, mas anos depois começa a surgir os primeiros aparelhos que eram utilizados para outras finalidades e uso residencial também. Então, lá no início dos anos 80, no final dos anos 70, começam a surgir os dois modelos que a gente mais próximo que a gente conhece hoje. Aqui à minha direita eu tenho um computador tradicional da época, que era um computador residencial. E à minha esquerda eu tenho um modelo portátil, que eu poderia me locomover com ele e levar para os locais. Mas eu tenho uma diferença aqui. Seria basicamente o primeiro notebook, o primeiro protótipo de notebook que a gente conhece hoje, que é um computador móvel, à minha esquerda aqui, essa imagem preto e branco. Ele era um computador móvel, que eu poderia levar ele para o lugar, mas totalmente diferente dos modelos que a gente tem hoje, tecnológicos e multifuncionais.
Logo depois veio a quarta geração, que é os famosos computadores residenciais que a gente conhece hoje. Naquela época, pouquíssimas pessoas utilizavam esses aparelhos aqui. Eles ficavam mais restritos às indústrias. Por quê? Porque eles eram caros e a internet não era de qualidade ainda. Não se tinha o advindo da internet como a gente tem hoje. Logo depois, a internet começa a se popularizar, começa a chegar nos lares e os computadores vêm junto com elas. Então, esses computadores passam a chegar nos lares com circuito integrado, com a tecnologia bem mais nova. Aqui eu tenho alguns modelos que eram utilizados na época, o IBM, que é o modelo tradicional, esse no canto superior aqui. Aqui embaixo eu tenho aqui crianças jogando já, desde sempre as pessoas já utilizavam o computador para jogar, quando ele chega nos lares, começa a surgir os joguinhos também de computador e por aí vai. Então eu tenho vários modelos diferentes aqui, mas com a mesma finalidade já, todos eles utilizados nas residências. Aqui eu tenho um protótipo já, um modelo de notebook iniciado lá nos anos 80, nos anos 90, e aqui eu tenho um notebook atual. Percebe a diferença desse modelo dos anos 90 e esse modelo atual? Totalmente diferente, né? Em 25 anos saímos desse modelo grandão aqui para esse modelo bem mais moderno, menor aqui. Aqui eu tenho uma maneira de armazenar. Já que eu não tinha pendrive naquela época, eu tinha que armazenar os meus arquivos aqui, nos disquetes. Então, esses disquetes eram muito utilizados para armazenar. Lembrando que esses disquetes aqui, eles trabalhavam com um espaço bem reduzido. Por exemplo, esses disquetes que mal cabiam uma, duas músicas. Enquanto os pendrives atuais, hoje em dia, a gente tem aí 1000 músicas em alguns pendrives, por exemplo, de maior espaço. Um pendrive de 2 gigas, por exemplo, cabe cerca de 500 músicas, por exemplo. Então, cabe muitas músicas em um aparelhinho bem pequenininho. Então, o jeito de armazenar evoluiu juntamente com o computador. Aqui eu tenho alguns mouses para vocês verem, analisarem, tirarem as suas conclusões. Será que evoluiu? Aqui eu tenho um mouse tradicional que eu utilizo aqui para gravar a nossa aula, para utilizar no meu computador. E aqui eu tenho alguns modelos antigos aqui. Eu tenho 2 quadrados, um aqui mais parecido com que a gente tem hoje, mais arredondado, e esse outro aqui de formato um pouco mais estranho, com essa bolinha azul no meio aqui. Totalmente diferente do que a gente conhece hoje, não é? Mas não deixa de ser a principal maneira hoje que a gente utiliza para acessar a internet, para nos comunicar, para acessar notícias, assistir vídeos. O computador hoje é peça fundamental no nosso cotidiano. Para a gente finalizar nossa aula, então, vamos para uma atividadezinha simples e rápida, então? Lembrando que na nossa aula de hoje a gente viu um pouco do processo de evolução desses computadores e como ele se tornou esse importante elemento, principalmente hoje em dia, como a gente está à distância, que eu estou utilizando aqui para me comunicar com vocês. Vamos lá, então? Primeiro, a atividade 1, você vai observar as imagens que a gente tem aqui no monitor, na tela. Opa, saiu aqui, vamos lá voltar. Então, a gente tem a nossa atividade hoje muito simplesinha. Você vai observar as imagens que está aqui na nossa tela. Vamos lá. Cadê? Sumiu aqui. Aí, agora sim. Então, você vai observar as imagens que a gente tem aqui na tela aqui. E você vai desenhar esses aparelhos e escrever o nome dele embaixo. O notebook, você vai lá, desenha o notebook, escreve o nome dele embaixo, a impressora, do mesmo jeito, depois o computador, do mesmo jeito. Então, feito o desenho, não se esqueça de pintar sua obra de arte, já que você fez o desenho. E embaixo aqui você vai circular o desenho que você fez do aparelho que você tem em casa ou que você já utilizou. Qual deles você já utilizou e qual deles você tem em casa. Então, você vai circular o que você utilizou e o que você já tem em casa. Certo? Então, isso é... Nossa aula de hoje somente isso, mas foi muito produtiva hoje, hein? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.